Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do professor Júlio Novas Ideias, aula de matemática. Nós estamos aqui com Scratch, com robótica, com origami, mas a nossa aula hoje, pessoal, nós queremos aqui trabalhar com matemática. Então, qual que é o tema aqui? É a nossa primeira aula, pessoal, de frações, ok? Frações. Então, isso é uma aula muito importante. A galerinha, pessoal, tem muita dificuldade em trabalhar com frações, principalmente alunos do Fundamental 2, sexto ou nono ano. E aqui vamos abordar algumas partes importantes aí sobre o estudo das frações. Então, primeiramente, pessoal, temos aqui para vocês um desafio. Qual a fração corresponde a um terço de um total de 180 alunos? Está difícil responder? Fica tranquilo que no final darei aqui a resposta para vocês. Ok, pessoal? Então, agora indo aqui para nossa temática de frações, está baseada na habilidade F06 MA07, lá do sexto ano, pessoal. Compreender, parar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes. Então, essa é a primeira aula, teremos mais depois. Então, vamos falar dela aqui, pessoal. O surgimento do número fracionário veio da necessidade de representar quantidades menores que inteiros. Por exemplo, uma pizza é um inteiro. Mas se comermos um pedaço, qual seria a representação numérica que esse pedaço e o resto da pizza representaria? Certo, pessoal? Então, temos aqui um oitavo, certo, pessoal? Um oitavo da pizza, né? Um oitavo da pizza, ok? Então, vamos pegar aqui a nossa canetinha, pessoal. Comemos um oitavo, certo? Um oitavo da pizza. Um oitavo, ok? Folhadinha que deu aqui, pessoal. A caneta não queria pegar aqui. Nós já corrigimos o problema, né? Então, nós temos aqui um oitavo da pizza, certo? Deixa eu aqui dar uma apagadinha aqui para vocês não confundirem. E pegar novamente aqui o nosso lápis azul vermelho. Comemos um oitavo, que é esse pedacinho aqui, pessoal. Quantas partes sobrou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partes. Certo? Então sobrou sete oitavos. Agora pergunta, pessoal, qual seria a fração para aumentar três fatias consumidas? Então é lógico, três oitavos, certo? O número de cima aqui, pessoal, esse número, ele representa a parte que nós comemos. Esse de baixo aqui, pessoal, é inteiro. A pizza não foi dividida em oito partes. Então é a parte inteira, quantas vezes a pizza foi dividida, ok? Então é isso aqui, tá? Muito bem. Passando para o nosso próximo slide, pessoal. O professor de Marta propôs à turma que fizeram a seguinte questão: qual a fração representa os pedaços consumidos? Então tem lá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Seriam 10 partes iguais à pizza, pessoal. E aí a galera lá comeu quatro partes. Então, se comeu quatro partes, estão lembrando aqui, pessoal, a pizza, 10 partes, certo? Comeu quatro pedaços de 10.
Então, a resposta correta, 4 décimos. Ok, pessoal? Essa aí é a nossa resposta. Frações. História. A história das frações remonta, pessoal, ao Antigo Egito. Olha aqui, 3000 a.C. E traduz a necessidade e a importância para o ser humano acerca dos números fracionários. Naquele tempo, os matemáticos marcavam suas terras para delimitá-las. Então, estamos vendo aqui na ilustraçãozinha aqui, eles marcando, estudando. Com isso, pessoal, nas épocas chuvosas, o rio passava do limite e inundava muitas terras e, consequentemente, as marcações. Diante disso, os matemáticos resolveram demarcá-las com cordas a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Contudo, notaram que muitos terrenos não eram compostos somente por números inteiros. Havia os terrenos que mediam partes daquele total. Foi a partir disso que os geômetras dos faraós do Egito começaram a utilizar os números fracionários. Então, temos aqui a ilustração, pessoal, certo? Nessa partezinha aqui, né, da escrita lá egípcia, que é essa, e da nossa escrita, certo? Olha o que representa um terço, pessoal. Três pauzinhos aqui e esse símbolo. E um dozeavos, certo? Tá aqui esse símbolo. Ok, pessoal? Era a representação egípcia de frações, certo? Interessante, né? Importante lembrar que nas frações o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Tá aí o nosso exemplo aqui, né, pessoal? Certo? Da fração aqui. 1/8. Numerador e denominador. Certo, pessoal? Tudo bem até aí? Seguindo aqui, pessoal, construindo conceitos. Então vamos ver aqui esse detalhe. Lembre-se que, em uma fração, o número que está escrito acima do sinal de fração é chamado de numerador. O número que está escrito abaixo do sinal de fração é chamado de denominador. Então, tá aqui, pessoal. Temos aqui a parte numérica, 1/4, 2/8, 1/4, 4/16. E aqui a parte geométrica, pessoal. Aqui em círculos e aqui em quadrados. Certo? Numerador 23, denominador 27 e o traço da fração, como vocês estão vendo aqui do lado, certo? Nessa figura aqui, pessoal. Na fração, a parte de cima indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. Ou comeu, ou pegou de alguma coisa. A parte de baixo indica a quantidade máxima de partes em que foi dividido aquilo que nós estamos ali trabalhando, certo? Agora é com você. Quais as frações que representam as figuras? Temos aqui a figura A, pessoal. Quantas partes foi dividido aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 partes. Então, vocês sabem que o denominador é 8. E o numerador, pessoal? Pegou 4 partes. 4/8. A letra B. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10 partes. Pessoal, ainda não vou entrar no detalhe aqui da simplificação de frações, tá? Vamos deixar isso para depois. Aqui temos 10 partes, pessoal. E quantos pegou aqui? 5 partes, 5 décimos. Aqui temos 3 partes. Desculpa, deixa eu corrigir aqui, pessoal. Temos 3 partes. Não, lápis preto. Ok. 3 partes. E pegamos 2 partes. 2/3, ok? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a parte de baixo do traço da fração 4, a parte de cima 3. Tudo bem, pessoal? Está respondida aí a questão? Próximo slide.
Leitura das frações. Como é feita a leitura? Temos aqui 1/2, lemos 1/2. 2/3, 2/3. 3/4, 3/4. 1/5, 1/5. Ok, pessoal? Essa é a leitura. Vou levar 1/4 do queijo. Só quero meio copo de suco. A terça parte dos alunos da minha classe sabe nadar. Para os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, utilizamos respectivamente os termos meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Ok, pessoal? Exemplo: 1/2, 1/2. 2/3, 2/3. Para denominadores a partir de 10, devemos ler o numerador, o denominador e acrescentar o termo avos. 1/12, né? 1/12, 1 dozeavos. 2/20, 2 vinteavos. Ok, pessoal? Então, aqui no caso da ilustração, vou levar 1/4 de queijo. Então, vai levar 1/4. Ok? Vou pôr outra cor aqui para ficar um pouquinho mais destacado, né, pessoal? O vermelho, né? Então, o vermelho fica mais destacado aqui para vocês. Agora, só quero meio copo de suco, pessoal. Meio copo de suco. Então, vamos destacar aqui, ó, meio copo. A terça parte, 1/3. Ok, pessoal? Então, é isso aí, a nossa resposta. Leitura das frações ainda. Então, temos lá 1/11, 1/12avos. Ou, desculpa aí, pessoal, 1/11avos, tá? Então, corrigindo aqui, né, pessoal? Deixa eu só corrigir aqui, isso aqui passou batido, certo? É 1/11avos. E aqui 2/20avos, tá? Para ser 12, tem que estar o 12 aqui embaixo, certo? Estaria 12 aqui. Então é 1/11avos, ok? Então, seguindo aqui no nosso próximo slide. Dentre todas as frações, existe um tipo especial cujo denominador é uma potência de 10. Este tipo é denominado fração decimal. Por 1, por 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, lá, 5 centésimos. 65 milésimos. 11 décimos de milésimos. Ok, pessoal? Importante, fração é a representação da parte de um todo, de um ou mais inteiros. Assim, podemos considerá-la como sendo mais uma representação de quantidade, ou seja, uma versão numérica. A fração pode ser escrita em forma de porcentagem, números decimais, que são os números com vírgulas. Tá? Esse é um lembrete importante, tá? Um lembrete importante para todos nós. Seguindo aqui nesse próximo exercício, vamos ver se nós entendemos. Observe o desenho abaixo e diga qual a fração que representa a parte pintada de azul. Pessoal, nós temos aqui, ó, vamos contar primeiro quantos quadrinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, pessoal. Então, do inteiro aqui, gente, nós temos 30, ok? Quantas partes tem azul? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partes, pessoal. Olha aqui, a última. 13/30. Ok, pessoal? Então é isso aí, né? Ditado de matemática. Qual a fração cujo denominador? Olha aqui, pessoal. Então vocês lembram aqui, ó. Denominador é a parte de baixo, numerador é a parte de cima. Então, qual a fração cujo denominador é igual ao dobro de uma dúzia? Ó, uma dúzia. Pessoal, quando falamos do dobro, nós multiplicamos por 2. 2 vezes, o que que é uma dúzia, pessoal? Uma dúzia de qualquer coisa aí é 12. Então, 2 vezes 12, 24. Então, nós temos aqui o denominador. E o numerador é igual a meia dúzia. Então, meia dúzia, se nós pegamos 12, dividimos por 2, isso é o contrário. Não pode com 2, então chamou 12. Na tabuada do 2, qual que é o valor que eu multiplico 2 a 12? É o 6.
ok? Então, 6 vezes 2 dá 12, resto zero. Qual resposta que nós temos aí, pessoal? Qual resposta que nós temos para esse exercício? Então, nós temos lá, colocando aqui em cima o 6, 6, 24 avos, letra C, ok? Então, é isso aí, pessoal. Nosso próximo slide. Observe a sequência e marque a alternativa correta. 2 sétimos, 13 décimos, 5 dezoitoavos, 22 milésimos. Então, 2 sétimos, 13 décimos. Olha lá, pessoal. 5 dezoitoavos e 22 milésimos. E aí, pessoal, qual que corresponde aqui? Letra 2 sétimos, 13 décimos, 5 dezoito, 22 milésimos. Letra B de bola, ok? Frações de uma quantidade. Nos problemas com frações, não faltam situações em que os termos de calcular a fração de uma outra fração a partir da pergunta: quanto é 2 terços de 1 meio? Observe o seguinte caso. Numa omelete, Júlia gastou 2 terços de uma dúzia de ovos. Quantos ovos ela gastou? Você deve se lembrar que uma dúzia é 12. Então vamos lá. Antes de resolvermos, pense que meia, 1/2 é meio, né? Indica metade de qualquer quantidade. Ou seja, a divisão é por 2. Então, metade de 12 é 6. Agora vamos voltar à fração 2 terços. Os ovos foram divididos em 3 partes do total, pessoal. 12 por 3 dá 4, né? Então, temos aí conjuntos de 4. 4, 4, 4. Então, cada parte tem 4 ovos, sendo que foram utilizados duas dessas partes, 2 terços. Então, está aqui, 2 terços. Levando em consideração os problemas matemáticos que envolvem números fracionários, podemos utilizar como estratégia na sua resolução a construção de figuras que representam os números inteiros ou partes, que é a fração, né, pessoal? Então, nós temos aí a representação, né? Se Júlia, ela usou isso, né, pessoal, que está mostrando o problema. Então, repare que a operação foi 4 vezes 2, certo, pessoal? 4 vezes 2. Por quê? Não foi um problema? 2 terços, gastou 2 terços e uma dúzia de ovos, né? Então, tá lá. 2 terços, né? 1 terço, a gente sabe que é 4, 2 terços é 8. Então, 8 ovos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Deixe aí nos comentários, tá certo? Frações do nosso dia a dia, pessoal. Então, receitas, né? Então, aqui tem a torta de ricota. Então, de acordo com a receita, vamos identificar aqui, né, as frações destacadas, né? Se uma xícara de chá equivale a 12 gramas, né? 200 gramas, certo? 200 ou 200 gramas, tá, pessoal? O correto aqui, pessoal, é ler 200, tá? Por quê? Porque 200 gramas refere a grama capim. Agora, 200 no masculino refere-se ao peso, ao quilograma, certo? Então, é 200 gramas. Rendimento 6 a 8 porções. Tempo de aproximado 6 minutos. Refratários, um redondo médio, um redondo de 23 centímetros de diâmetro. Ingredientes: 200 gramas de bolacha maisena. Um terço de xícara de chá de manteiga. Um quarto de xícara de chá de açúcar. 250 gramas de ricota. Meia xícara de chá de farinha, um ovo inteiro, uma colher de chá de baunilha, uma xícara de chá de creme de leite. Certo, pessoal? Então, essa aí é a nossa receita. O que é um terço de xícara de manteiga? Então, a xícara aqui está identificada, pessoal, que equivale a 200 gramas. Então, nós sabemos que um terço de 200. Então, é 200 dividido por 3, que equivale a 66 gramas. Um quarto de xícara de açúcar, 200 sobre quarto, 50 gramas. E um meio de xícara de farinha. Então é 200, pessoal, quando fala meio, metade.
sobre 2, certo? Então, nós temos 100 gramas, tá? O número que completa aqui é 100, certo? Metade. Metade da xícara de farinha. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Qualquer dúvida, comentem aí, né? Isso ajuda o canal, né? Para chegar a mais pessoas. Então, fazendo um resumo aí, pessoal. O surgimento dos números fracionários veio da necessidade de representar quantidades menores que inteiros. Para trabalhar com as frações é necessário o uso da matemática concreta, onde podemos visualizar partes inteiras que originam as frações. A história das frações remonta ao Antigo Egito, lá em 3000 a.C., e traduz a necessidade e a importância para o ser humano acerca dos números fracionários. Em uma fração, o número que está escrito acima do sinal de fração é chamado de numerador. O número que está escrito abaixo é chamado de denominador. O numerador, quantas partes do inteiro foram utilizadas, e o denominador, pessoal, quantas partes, a quantidade máxima de partes em que foi dividido, ok? Para os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, utilizamos respectivamente os termos meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Para denominadores a partir de 10, devemos ler o denominador e acrescentar avos. E um detalhe final aí, pessoal, né, que nós temos de diferente aqui, ela 1/10, né? Então 10 são os especiais, né? 20 centésimos, né? Então aqui, ó, que são as potências de 10, né? Base 10. E aí 30 milésimos, certo, pessoal? Então aí são os especiais, assim por diante, ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, pessoal. Quero agradecer a todos aí que puderam dar atenção a esta aula, primeira aula de fração. Se você ainda não me segue no YouTube, se inscreva no canal. Também me curte lá nas redes sociais, pessoal, no Facebook, no Instagram e lá no TikTok. Quero agradecer a todos pela atenção. Um forte abraço, professor Júlio Novas Ideias. Até a nossa próxima videoaula aqui do nosso canal, professor Júlio Novas Ideias, Matemática, Origami, Scratch e Robótica. Um forte abraço. Até a nossa próxima videoaula.